Boa noite, irmãos, da paz do Senhor. Vamos abrir as Bíblias lá em 1 Samuel, no capítulo 4 e versículo 3. 1 Samuel 4, 3. Hoje a palavra que o Senhor quer falar conosco é sobre restauração do nosso entendimento. Nesse capítulo de 1 Samuel 4, o povo de Israel eles estavam enfrentando os filisteus. Eles vão passar por duas batalhas. A primeira eles acabam perdendo. E por ter perdido a primeira batalha, eles acabaram ficando um pouco inseguros quanto à sua próxima vitória. E eles perdem essa batalha porque eles estavam afastados de Deus. Eles não estavam obedecendo a Deus da forma com que Deus estava pedindo para eles. E quando nós não obedecemos a Deus, Deus não tem como agir nas nossas vidas, porque nós nos afastamos dele. E então eles acabam perdendo essa primeira batalha e, inseguros para como a segunda batalha se desenvolveria, eles acabam buscando a arca do Senhor, tirando do templo e levando para a batalha. E aí no versículo 3 diz o seguinte: E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje, diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre das mãos dos nossos inimigos. E enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Então, nesse momento, o povo de Israel fica muito feliz com a presença da arca, porque a arca tinha chegado, e eles achavam que aquela era a esperança de que eles venceriam a batalha. Nós sabemos que a arca representa sim a presença de Deus no meio do povo. Só que eles se apegaram ao amuleto. Eles acharam que se eles trouxessem a arca, aquilo traria também a presença de Deus. Mas nós sabemos que ao mesmo tempo que a arca era algo santo, considerado para Deus, nós não podemos exaltar nada e colocar nada acima de Deus. E foi o que eles fizeram quando eles trouxeram a arca. Então eles não só colocaram um objeto acima de Deus, como eles também eles só não trouxeram a arca e colocaram aquilo acima de Deus, como eles também profanaram as leis. E nós sabemos que a arca, ela não poderia ser tirada do templo. Ela deveria ficar lá, porque é no lugar santíssimo, porque é onde Deus habitava, e somente o sacerdote, uma vez por ano, poderia chegar lá para ele orar e fazer as suas súplicas perante de Deus, durante a festa. E o povo, ao trazer a arca, tirar do templo, começa a profanar a vontade de Deus. E o que acontece muitas vezes nas nossas vidas, quando nós queremos fazer muito uma coisa e nós nos sentimos inseguros, nós buscamos amuletos. Muitas vezes nós nos apegamos a alguma coisa, a uma pessoa, e achamos que se apegar àquilo vai nos levar mais próximo da presença de Deus. E não é assim que funciona. Nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar. E foi o que o povo fez. E muitas vezes nós estamos fazendo coisas erradas e achamos que por vir na igreja, por dar os dízimos, nós fazendo aquilo nós vamos estar chegando mais próximo de Deus. Mas se nós não fazemos aquilo que Deus pede e buscar a presença dele, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E continuando a ler no versículo 6, diz o seguinte: E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: Que voz de tão grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? E estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. E aqui nós percebemos uma diferença muito grande entre o povo de Israel e os filisteus. Enquanto o povo de Israel achou que ao trazerem a arca eles teriam a vitória e não temeram qual seria a consequência daquilo para a vida deles, os filisteus temeram a presença da arca, porque sabiam que Deus estaria aqui.
Eles não conheciam a Deus da forma com que o povo de Israel conhecia, porque eles até falam, né? Aqueles deuses, eles não sabiam quem era Deus na forma com que o povo conhecia, mas eles tinham um temor por saber aquilo que Deus já tinha feito. Israel conhecia a história do seu povo, ele sabia que Deus já tinha agido lá no caso que o povo falou, no Egito, colocando as pragas, e esse povo conhecia, e eles tiveram um temor muito grande pela presença de Deus naquele lugar. E se Israel tivesse confiado que a presença de Deus salvaria eles, da mesma forma com que os filisteus temeram a presença de Deus, sabendo que aquela poderia ser a derrota deles, Deus teria agido. Eles não precisavam ter trazido a arca. O que eles precisavam é ter temido a Deus e trazido a arca e trazido a presença dele, não necessariamente a arca. Se eles tivessem confiado da mesma forma com que os filisteus temeram, Deus poderia ter dado a vitória para eles. Mas em vez de fazer da forma com que Deus esperava, eles agiram ao seu próprio modo. E o que aconteceu? Os filisteus ganharam a batalha e a arca ainda foi levada da mão do povo de Israel. E para vocês verem quão cegos esse povo estava nesse momento, quem levou a arca foram os filhos de Eli, o Ofni e o Finéias. E nós sabemos, no capítulo anterior, no capítulo 3, justo nos versículos anteriores, o Samuel estava contando para Eli a visão, o sonho, né, aquilo que Deus tinha contado para ele. E quem levou a arca santa do Senhor, ainda foram os filhos dele. Porque quando nós estamos em pecado, o nosso entendimento ele fica entenebrecido, nós não enxergamos nada. Nesse momento, a mente do povo de Israel estava cauterizada. O coração deles estava duro. Deus estava falando e eles não ouviam o que Deus estava falando para eles. Eles agiram do seu próprio entendimento. E a música que nós vamos cantar nesse momento é para quebrantar o nosso coração. Porque da mesma forma que os filisteus tiveram temor da presença do Senhor, nós precisamos ter esse temor. Nós precisamos reconhecer a presença dele no meio de nós. E saber que se nós buscarmos a Deus da forma com que Ele espera e não da forma com que nós esperamos, nós teremos a vitória. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé? A igreja pode ficar de pé?